A paz do Senhor Jesus. Hoje vim aqui, para a gente fazer uma reflexão, da palavra do Senhor, o que ela quer nos dizer esta noite, para que a gente venha entender, Porque hoje a gente vamos falar da mulher cananeia, uma mulher de fé, que o próprio Jesus disse que ela era uma mulher de grande fé. Então vamos lá, é o texto da palavra que se encontra em Mateus capítulo 15, versículo do 21 em diante, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que tinha uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora, sua filha ficou sã. Eita, que texto interessante. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Que mulher de fé, Que mulher de grande fé. Não é pequena, mas grande fé. E interessante é que essa mulher, ela saiu de sua cidade, Ela soube que Jesus ia passando, perto dali da sua cidade. Então ela disse: Eu vou sair da minha casa, eu vou sair da minha cidade, mas eu vou atrás daquele que tem a bênção para me dar, Aquele que tem um milagre para fazer na minha vida, na vida da minha filha. Então essa mulher, ela foi atrás de Jesus, e quando ela foi atrás de Jesus, ela começou a clamar. Mas interessante que ela não clamava baixo, ela gritava. Ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta mulher, ela não falou sem sabedoria. Ela conhecia Jesus. Por que ela conhecia? Porque ela ouviu falar de Jesus. Como, irmã, ela ouviu falar? As pessoas já estavam falando, porque o primeiro milagre de Jesus foi feito aonde? Na cidade dela, Caná da Galileia, Que foi quando Jesus transformou água em vinho, Que foi naquele casamento. Então ali as pessoas daquela cidade começaram a dizer, que Jesus, ele fazia milagres, Que Jesus era o filho de Davi. E esta mulher, ela creu no seu coração, Porque muitos naquela cidade, eles não acreditavam no Deus dos judeus. Eles não acreditavam, E eles não gostavam muito deles, dos judeus. Mas esta mulher, ela fez a diferença, Ela foi e disse: eu vou atrás, eu vou sair da minha comodidade e vou atrás daquele que pode liberar a bênção, daquele que pode libertar minha filha. E quando essa mulher, ela começou a gritar, vimos que Jesus não respondeu nada ali, ela gritando atrás de Jesus, não olhava, não respondeu nada a ela. E quando ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até os discípulos se incomodaram de tanto que ela estava gritando atrás. Os discípulos chegaram aos pés de Jesus e disse: Senhor, responde. Eles começaram a rogar por ela, eles começaram a interceder. Muitas pessoas pensam que ele está dizendo: despede de ela logo, que ela está gritando. Não, ele estava dizendo isso, mas eles estavam intercedendo por ela, tanto que ele disse: despede-a, faz alguma coisa. Por quê? Porque ela está gritando muito atrás, Mas Jesus respondeu para eles, para os próprios discípulos: eu vim, senão para as ovelhas perdidas de Israel, Mas aquela mulher escutou Jesus dando a resposta para aqueles discípulos, e ela chegou e ela fez o quê? Ela o adorou,
texto a seguir diz que ela foi e disse, Senhor, socorre-me. Primeiro ela adorou e depois ela disse, socorre-me. Mesmo escutando um não da parte do Senhor, porque ali o Senhor estava dizendo que não, porque ele não veio para aquele povo. Né? Era um não da parte do Senhor. Primeiro, o Senhor ficou em silêncio para aquela mulher, não respondeu nada. Segundo, o Senhor deu um não a ela. Jesus deu um não a ela. Em outras palavras, né? Mas aquela mulher, ela o adorou mesmo assim. E quando ela o adorou, ela disse, socorre-me. Aí sim, Jesus respondeu para ela. É bom, né? Tirar da mesa dos filhos, né? O pão dos filhos para dar os cachorrinhos. Né? E aquela mulher entendeu aquilo que Jesus estava falando. E ela não agiu de arrogância, de ignorância também, respondendo não. Ela foi e disse, com o quê? Com humildade. Ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Veja que mulher de grande fé. Jesus, escutando aquilo, Jesus replicou. Jesus respondeu, ô mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme o desejo do teu coração. E a partir dali, aquela filha da mulher, ela foi curada. Tanto diz que ela ficou sã. Aquela mulher, ela foi atrás do seu milagre. Tanto que tem uma parte aqui que Jesus fala com ela. Que Jesus a responde, né? E ela perseverou. Tem gente que no primeiro não já abandona Jesus, já abandona o barco, abandona tudo e sai. Esta mulher não, ela teve perseverança. Ela perseverou em clamar, em pedir. O que é que nós estamos fazendo diferente? Que os nossos ainda continuam no mundo, continuam endemoniados, continuam a fazer a vontade de Satanás. O que é que está acontecendo? Falta de quê? Falta de clamor. Falta de perseverança em oração. Falta de oração. Falta de jejum. Falta de buscar realmente aquele que pode sim libertar os nossos. Às vezes você tem um marido, ou uma esposa, ou filhos que estão presos, realmente presos nas drogas, sabe? Ou filhos e filhas que também estão presos em ciladas do mundo e que às vezes querem se matar, às vezes querem cometer, né, realmente um suicídio, e também às vezes eles querem o mundo, desfrutar daquilo que o mundo tem. E até muitas das vezes esposos e esposas querem deixar os seus cônjuges achando que vai ser feliz, porque vai encontrar alguém, vai ser feliz. E muitas das vezes a gente sabemos que essas pessoas estão horrivelmente endemoniadas. Por quê? Porque esta mulher, ela veio gritar, ela veio clamar pela sua filha. Tanto que tem uma passagem que ela diz assim, eu vou ler aqui para que eu não venha esquecer. A minha filha está horrivelmente endemoniada, né? Ela quis dizer ao Senhor assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Então, se eu não aguento mais, eu tenho que buscar. Se eu não aguento mais, eu tenho que buscar o dono da bênção, o dono da libertação, né? O problema era com ela? Não. Mas aquilo estava afetando tanto ela, que ela disse, socorre-me. Era com ela? Não, era com a filha. Mas tudo que mexe com os nossos, mexe conosco. Tudo que está afetando meus filhos, minhas filhas, meu esposo, minha mãe, meus parentes próximos, eles mexem comigo. Então, assim, eu tenho que ser a intercessora do meu lar. Eu tenho que ser a intercessora dos meus familiares, dos meus amigos. Para quê? Para que o Senhor ele venha fazer um milagre na vida deles, para que Deus ele venha libertar. Tem muitos que estão pegando e deixando com que seus filhos fiquem presos, sabe? Presos a este mundo, deixando que seus esposos sejam presos nesse mundo. Por quê? Porque não querem buscar, porque não querem orar, porque não querem pagar um preço de oração, de clamor, né? De propósitos realmente com Deus. Não querem. Querem só que a bênção venha,
mas não querem buscar o dono da bênção, não querem sair da sua comodidade, né? Para ir buscar a bênção, não. Quer que a bênção venha. E a bênção não vem de todo jeito. A bênção não vem de todo jeito. Mas veja que o servo de Deus, ele tem que clamar, ele tem que buscar o Senhor, para que o Senhor também o conheça. Se ele ficar no anonimato, sem orar, sem buscar, como Jesus vai reconhecê-lo? Como Jesus vai fazer alguma coisa por eles? Para Jesus fazer, essa pessoa tem que clamar, essa pessoa tem que pedir, né? E interessante que quando a gente começa a ter um entendimento de oração, de clamor com o Senhor, e que Deus ele começa a ser na nossa vida, né? E que Jesus ele começa a ser na nossa vida, tudo que a gente começa a profetizar, né? Assim como lá em 1 Reis, né, 17, 1, que diz assim que Elias, ele disse, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Só vai chover quando eu assim disser. Veja que interessante. Ele fez o que? Ele profetizou. E ali aconteceu. Porque quem anda com Jesus, ele profetiza e acontece. Quem anda com Jesus, ele pede e recebe. É o que a palavra diz, né? Porque aquele que pede, recebe. E muitas das vezes a gente não recebe porque não sabemos orar. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. Não recebes porque pedes mal. Mas veja que essa mulher, ela pediu bem, ela pediu direito. Ela pediu como? Com humildade. Ela explicou a Jesus o que estava acontecendo, porque a gente quer falar por cima as coisas. Ah, Senhor, liberta minha filha, Senhor, liberta meu esposo. De todo jeito, não é assim. A gente temos que explicar. Né? Jesus, ele gosta que explique as coisas a ele. Deus, ele quer que explique as coisas a ele. Tanto que essa mulher falou e explicou que a filha dela realmente estava horrivelmente endemoniada, né? E assim Jesus começou a falar, né, a replicar ela, mas mesmo assim ignorar ela por muitas das vezes. Mas ela fez o quê? Ela continuou sendo humilde. Ela continuou buscando porque ela sabia que não tinha jeito. Que a única solução era Jesus na vida dela. E muitas das vezes a gente desiste no primeiro não. Ela não desistiu quando ele não respondeu. Às vezes Deus está em silêncio, Jesus está em silêncio para conosco, a gente já quer desistir de tudo. Esta mulher, ela não desistiu, ela perseverou. E a gente só vai conseguir algo da parte de Deus se a gente perseverar, se a gente continuar em oração, se a gente perseverar na nossa fé. Tanto que Jesus disse, recebe, né, o desejo do teu coração, né? E a partir daquele dia a sua filha ficou sã, ela ficou curada. Então busque ao Senhor de uma forma diferente. Comece a orar direito, explicando ao Senhor o que é que você quer. Não faça uma oração por cima não, mas faça uma oração profunda, não rasa, mas profunda, para que Deus ele venha nos dar vitória. E essa experiência aqui, né, eu estudando, eu vou levar para a minha vida. Porque tem coisas que estão acontecendo em minha vida, então eu vou levar para a minha vida. Eu vou buscar ter fé igual a esta mulher teve. Como esta mulher teve, então eu quero ter a fé que esta mulher teve. Eu quero continuar buscando o Senhor para que a minha bênção também venha como veio a dela, né? Então, assim, para mim é um texto muito interessante, porque aí está me ensinando a ter mais fé. E a perseverar. E não desistir no primeiro não, né? Não desistir no silêncio, mas perseverar. Porque a gente está buscando e está servindo a um Deus que faz milagres, que liberta, que cura, que salva e que leva para o céu. Ou seja, não é um Deus pequeno, mas é um Deus grande, é um Deus fiel, é um Deus que não muda, mas que permanece para sempre fiel. E foi esta a palavra desta noite, né? E não esqueçam, vamos ter mais fé. Fé como essa mulher teve. Fé que fez toda a diferença na vida dela. Fé que fez ela alcançar a libertação de sua filha, né? Através da fé. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.